A durabilidade do alimento depende muito da forma com que ele é armazenado e guardado. Algumas pessoas costumam utilizar o micro-ondas para guardar alimentos. Isso é correto? Não. Então, algumas donas de casa têm o costume de, após, por exemplo, comprou uma pizza, sobraram alguns pedaços, ela vai lá, coloca no potinho e guarda no micro-ondas, tá? Isso não pode ser feito de maneira alguma, porque o micro-ondas não tem nenhuma função de manter a inocuidade do alimento, tá? Então, uma vez que você colocou no micro-ondas e fechou, é a mesma coisa que você colocar a pizza num armário fechado. Tá? Ela não tem a função do refrigerador de diminuir a temperatura, que é o que mantém o produto estável, e o teu produto fatalmente vai ter algum tipo de degradação. Para que o alimento dure mais e conservado, tudo começa na higiene na hora do armazenamento e manuseio. Antes de você começar a manusear o alimento, você precisa fazer uma correta lavagem das mãos. Então, utilizar um sabonete, né? Um sabonete que você costuma usar no dia a dia, faz a correta lavagem das mãos até o antebraço, para que você já possa começar a manusear o alimento de forma correta. O manuseio feito com as mãos não tão limpas pode prejudicar o alimento. Isso vai fazer com que ele dure menos. Isso, exatamente, tá? As mãos não estando limpas, você acaba contaminando o produto, que muitas vezes veio até em bom estado do mercado, de algum outro local, e vai fazer com que ele dure bem menos. Tá? Independente do que você fizer posteriormente, essa contaminação inicial vai acabar estragando todo o teu processo. Há maneiras corretas de se armazenar alimentos, dentro ou fora da geladeira. A questão, falando primeiramente em legumes, frutas e verduras de folhas, né, que a gente fala. Você pode guardar em geladeira, alguns a gente acaba até deixando fora, né, algumas frutas que são mais resistentes, e você pode mesmo colocar dentro do freezer do seu refrigerador. A questão primeiramente, você tem que fazer a limpeza desse alimento e secar bem, tá? Essa parte de secar é muito importante, porque se você coloca ele muito úmido dentro da geladeira do próprio freezer, ele pode acarretar o desenvolvimento de micro-organismos. Então, se você mantiver na geladeira, lavar, secar bem, guardar em um recipiente ou um saquinho plástico ou um potinho plástico ou mesmo de vidro, para que ele possa conservar melhor. Se for congelar, mesma maneira, coloque num recipiente adequado para poder manter as propriedades do produto. Você pode colocá-lo tanto inteiro quanto na forma cortada ou picadinha. É importante lembrar que se você for picar ou cortar o produto, ele vai ter uma durabilidade menor, tá? Porque ao fazer o corte, você tem a quebra das células do alimento, liberação de enzimas que acabam degradando o produto muito rapidamente. Então, quando você tem esse corte, é interessante que você faça um pré-aquecimento do produto, e deixe em torno de 4 a 5 minutos na água fervente, depois dá um choque térmico numa água gelada, para depois poder passar para o refrigerador. O armazenamento correto faz com que o alimento dure mais e tenha mais qualidade. A duração do efeito vai depender muito, primeiramente, do tipo de alimento. Então, frutas têm uma durabilidade diferente de legumes, de verduras de folhas e tal. A questão da higiene, como a gente comentou, quanto mais higiênico for o teu processo, até você levar a guardar no refrigerador, mais tempo vai durar o seu produto. Tá? A questão de folhas, faltou comentar, folhas, por exemplo, você não pode congelar, tá? Você acaba alterando a estrutura do material. Então, apenas refrigerar. Na geladeira comum, no refrigerador, dura em torno de 7 a 10 dias. Agora, no freezer, você pode ter uma durabilidade de até 6 meses. Evite comprar alimentos em grande quantidade, principalmente nesta época de calor. Né, nessa época assim, de verão, que a temperatura é muito quente, o ideal é que você compre em intervalos menores, né? Não fazer uma compra mensal, por exemplo, e guardar esses produtos. Então, quanto mais frescos, melhores. Tá? Por mais que a gente mantenha a temperatura da geladeira mais baixa possível, mais frio possível, a durabilidade deles vai ser menor. Em que local guardar os alimentos na geladeira? A questão da geladeira com relação à temperatura é o seguinte: na parte de baixo da geladeira, que é onde a gente costuma guardar as frutas, legumes e folhas, a temperatura da geladeira ela é mais alta, ou seja, é mais quente na parte de baixo do que nas prateleiras superiores. Então, para esse tipo de produto que é mais sensível ao frio, é ideal que a gente coloque na parte de baixo, que é um pouquinho menos frio. Agora, para produtos, por exemplo, como leite, queijos, iogurtes, as próprias carnes que forem mantidas refrigeradas, o ideal é que você coloque na parte superior da geladeira, onde a temperatura está mais baixa, ou seja, onde está mais frio. Ele ajuda a conservar melhor.
Outro problema bastante enfrentado, principalmente pela dona de casa, é em relação à guarda de alimentos diários. Arroz, feijão, macarrão. De que forma esses alimentos devem ser armazenados para que, primeiro, durem mais e, segundo, né, não possa não trazer nenhum mal à saúde por ser mal armazenada? A questão do armazenamento de produtos já processados, já cozidos no caso, ela é um pouco delicada, porque alguns produtos não resistem muito bem a esse armazenamento. Então, arroz, feijão, por 1 dia, 2 no máximo, tá? E sempre aquela questão da embalagem fechada, tá? Sempre colocar num potinho, ou dentro da própria panela mesmo, para que você não tenha o contato do produto com o ar da geladeira, tá? Por quê? Pode ajudar na contaminação. E também você pode ter uma retirada de água do produto. Na verdade, o problema maior é esse, essa desidratação do produto que vai fazer com que mude a textura e tal. Armazenar carnes de forma correta. Com relação às carnes, como é um produto de origem animal, a gente tem que ter um cuidado ainda maior, tá? Carne em refrigeração dura em torno de 6 a 7 dias no máximo. Algumas, como peixes, duram de 1 a 2 dias, o frango um pouquinho mais, né? E a carne de vaca mais ainda. Agora, por exemplo, para congelar esse tipo de produto, você tem que processar ou retirar da embalagem antes, guardar numa embalagem fechadinha e congelar. O importante para produtos cárneos é que você não fique descongelando e congelando o produto seguidamente. Então, uma vez que você congelou, quando você for descongelar, descongela e já utiliza. Não pode recongelar o produto, tá? E a forma melhor assim que a gente tem de descongelar é tirando ele do freezer e colocando na geladeira, né, na parte de baixo, na véspera que você for usar, para que ele vá descongelando devagar.